Nós estamos aqui hoje e quando eu me preparei para este culto, como pastor, eu sempre me pergunto o seguinte: o que a mensagem que eu vou levar nesta manhã vai acrescentar na vida das pessoas que vão ouvir? O que realmente Deus quer falar nesta manhã? Porque quando nós chegamos na igreja, na minha análise, há duas coisas que nós viemos fazer aqui. Primeiro, nós viemos celebrar a Deus pela vida, agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecer a Deus pela preservação, pela saúde, pelo livramento, pela provisão, pela guarda. Então nós viemos realmente aqui, chegamos aqui, viemos para cá, no sentido de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Mas nós também aqui viemos para buscar uma palavra que nos alimente e que nos fortaleça para enfrentar os desafios da semana. Então nós viemos para agradecer e viemos para ser alimentados. Eu espero que você já tenha sido grato a Deus, que você já tenha conseguido agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E quero agora te convidar a ler uma palavra, que é para mim um texto muito interessante, e eu espero muito que a palavra fale contigo nesta manhã, porque Deus tem falado comigo nesta palavra, e falou comigo quando eu preparava para poder compartilhar com vocês nesse dia. E ela está escrita no livro de Lucas, capítulo de número 5, do versículo de número 17 até o versículo de número 26. Nós vamos lê-la integralmente, e depois eu vou fazer algumas abordagens que achei interessante. E eu peço ao Espírito Santo que nos dê clareza, revelação, compreensão, discernimento, luz, que Ele fale profundamente ao meu coração e ao seu coração, que a sua mente se abra, que você compreenda a grandeza desta palavra, o que Jesus quer comunicar e que esta palavra produza uma vida inspirativa dentro da tua vida a cada dia. Diz assim a palavra no livro de Lucas, capítulo de número 5, e eu vou ler do versículo de 17 até o número 26. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico da maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem é esse que pensa, ou quem ele pensa que é? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo que pensavam, perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvando a Deus, exclamando: diga comigo assim: hoje vimos coisas maravilhosas. Repete para mim essa última fala: hoje vimos coisas maravilhosas. Mais uma vez. Este talvez seja um grande desafio para os crentes dessa atualidade. Há muitas pessoas que enxergam tudo ruim. O cara vem na igreja e enxerga o som ruim, e tal, a limpeza ruim, o louvor ruim, tudo ele vê tudo ruim. Enxergar coisas maravilhosas talvez seja um grande desafio para uma geração que está sendo apresentada coisas muito ruins, coisas terríveis, coisas difíceis. O foco nosso, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, decide muito sobre como nós vamos levar a nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é 5 atitudes para alcançarmos coisas maravilhosas. E eu quero enfaticamente passar com vocês aqui por esse texto, porque ele falou muito ao meu coração. E eu gostaria muito que essas 5 atitudes pudessem marcar a sua vida. Você pudesse retirar desse texto essas atitudes e colocá-la na prática, para que realmente você possa encerrar a vida dizendo: hoje vimos
coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas precisam continuar acontecendo no dia de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele não muda. Deus não mudou a sua estratégia de agir para com o homem. Assim como Ele agiu no passado, Ele age no presente. E assim também Ele está disposto a agir no futuro. A questão é, existem muitas pessoas que não têm muita disposição para ver, para enxergar as coisas maravilhosas que eles estão fazendo. Porque você há de convir comigo que essas pessoas viram coisas maravilhosas, mas elas foram ali atrás de coisas maravilhosas. Elas foram para aquele lugar à busca de coisas maravilhosas. Mas eu quero que você compreenda esse texto numa luz mais clara, mais ampla, porque tudo que está escrito na Bíblia, diz a Bíblia, está escrito para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado. Então você pega uma história como esta e ela nos ensina centenas de coisas diferentes. Eu sei que vocês já ouviram pregação como esta. Eu sei que vocês já ouviram palavras como estas. E eu sei que muitas coisas que vocês ouviram trouxeram um crescimento. Mas eu sei que nesta manhã, Deus vai trazer uma revelação nova para o teu coração sobre esta palavra. E vai te fazer enxergar uma coisa nova. Porque a palavra dele é viva. E se ela é viva, ela se contextualiza a necessidade de cada homem no seu momento. Então haverá uma contextualização entre o texto que nós lemos e a aplicação na sua vida nesta manhã, para que você possa sair daqui robustamente alimentado. Não quero apenas contar para você uma história que você já conhece. Eu quero retirar das entrelinhas desta história o que realmente pode mudar as nossas vidas, o que realmente faz sentido para nós neste contexto. E aí eu quero começar relendo lá que diz assim: enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus, mestres e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, Judeia e de Jerusalém, estavam sentados perto dele. Olha como que começa o texto. O texto não começa focado nos discípulos de Jesus, nem na multidão que estava com Jesus. Porque era uma multidão tão grande que não era possível entrar na casa onde Jesus estava. Mas o texto não começa focado na multidão. O texto não foca nos discípulos. Aliás, o texto não foca nem nesses homens, nesses 4 homens que levavam o amigo paralítico. O texto foca em uma classe especial de pessoas. E ele então dá nome a eles, fariseus, mestres, em outra tradução diz fariseus, mestres e doutores da lei. E hoje, de onde vinham esses homens? De longe. Porque este milagre está acontecendo aqui na casa de Jesus, lá na região de Nazaré. E aí a Bíblia vai dizer que eles vieram de onde? Da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. Ou seja, eles se deslocaram de longe e se assentaram. Veja bem, se assentaram onde? Perto de Jesus. Eles não se assentaram aos pés de Jesus, eles se assentaram perto de Jesus. E o que foi que levou esse grupo de pessoas para estar perto de Jesus? Eles foram ali para serem tocados, para serem transformados, para serem alimentados, para poder descobrir que Jesus era o Filho de Deus? Não. Pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, pessoas que acreditavam que elas tinham o conhecimento, que elas eram as donas da verdade. Elas se viam como as autoridades religiosas mais importantes daquele tempo. Elas se viam como os iluminados daquela época. Ali, esses homens não estavam ali para poder serem abençoados, eles estavam ali para criticar, para encontrar um defeito, para pegar um ponto fraco, para tentar desbancar o ministério de Jesus. Não estavam para aprender de Jesus, estavam para prender Jesus. O objetivo deles era colocar Jesus em constrangimento, em colocar Jesus na parede. Olha, irmãos, há muitas pessoas que parecem que estão próximas de Jesus, que parecem que vivem dentro da igreja próxima de Jesus, mas elas vivem firmadas no seu conhecimento, na sua teologia, no seu ensino, nas suas verdades, sempre querendo apertar o pregador, o pastor ou alguém na parede, porque não concorda muito com a sua teologia. Essas pessoas, doutoras de si mesmo, sempre existiram e sempre existirão no contexto onde nós estamos inseridos. Eles confiavam na sua religiosidade e na soberba do seu ensino. A Bíblia mesmo fala sobre um deles, que vai orar e diz para Deus: ó Senhor, eu não sou
não é? Como esse gentil, como esse impuro, eu oro tantas vezes, entrego o dízimo e tal, sou obediente à lei. E aí a palavra diz que aquele homem simples que batia no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador e tal. E ele diz: olha, este voltou para casa justificado, não o outro, que achava que era o dono da situação, o senhor da situação, um religioso soberbo, orgulhoso e pretensioso. A proximidade com Jesus não foi suficiente para transformar aqueles homens. Mestres da lei, fariseus, saduceus, doutores, caminharam muito mais próximo de Jesus do que muitos homens que tiveram uma experiência de salvação. Olha, os doutores da lei tiveram mais tempo com Jesus do que o ladrão na cruz. Viram muito mais milagres que Jesus operou do que o ladrão na cruz. Presenciaram e ouviram muito mais ensinamento de Jesus do que o ladrão na cruz. A questão, irmãos, não é só estar perto de Jesus. A questão não é só estar na religião. A questão não é só se achar o bom, o guardador da lei, o cumpridor dos compromissos. É preciso que esta proximidade com Jesus redunde em algum nível de transformação na vida daquele homem. Faça daquele homem uma nova criatura. Há muitos que estudam, eu vejo aí grandes teólogos, aliás, vejo alguns pastores aí, né, debatendo teologia e tal, e para eles, né, se aquilo não enquadra na teologia, aquilo deve ser descartado. Teologia é ciência, ciência humana. Teologia é o homem estudando Deus, é o homem tentando estudar algo que não tem como ser estudado. E aí, se você não se encaixa dentro daquela quadradinho da teologia deles, aí você é taxado de herege, aí você é desprezado, aí se diz que na realidade Deus não fala contigo, porque há um grupo de iluminados, há um grupo de pessoas encantadas com o conhecimento humano, com o doutorado da lei, com a capacidade física e humana de compreender as coisas. E é muito interessante que essas pessoas às vezes se aproximam de Jesus, mas não conseguem tirar de Jesus a essência da vida. Olha, eles eram demasiadamente religiosos para experimentar uma transformação na vida. E eu encontrei no decorrer da minha caminhada muitas pessoas que eram religiosas demais. Tão religiosas que elas eram, elas não precisavam de uma transformação. E quando você ia falar de Jesus para elas, dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para o próximo, eu vou à igreja não sei quantas vezes, eu rezo tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria e tal. Esse é o tipo de pessoa que está mais distante de Jesus do que ela pode imaginar. Mas ela diz: mas eu estou vendo Jesus. Sim, mas Jesus não está te transformando. Eu estou ouvindo Jesus. Sim, mas ouvir Jesus e não produzir uma transformação na sua vida significa nada. Vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca disse, mas eu vou dizer com muita convicção. E se precisar provar com número científico, eu vou provar. No inferno existe muito mais religioso do que ateu. No inferno existe muito mais religioso do que ateu. Por quê? A começar que é muito simples. Quando você pega os índices, o número de pessoas que se declaram ateus é muito baixo. Mas o número de pessoas que se declaram ligadas a uma religião é altíssimo. Então não é ser um ateu que vai colocar um cara no inferno. Sim, os ateus estão no inferno. Mas a quantidade de gente que professa uma religião, que também estão perdidas, é enorme. Naquele dia, uma quantidade de doutores da lei, de fariseus, de mestres, de professores da lei, estavam próximos de Jesus, mas estavam sem Jesus. E se eles morreram naquela circunstância, eles não encontraram a salvação. Então, conhecer e não ser transformado pelo conhecimento, melhor talvez fosse não conhecer. Estar próximo de Jesus e não permitir que Jesus mude a minha vida, talvez fosse melhor não estar. Ouvir falar ou ver Jesus e não permitir que esta experiência com Jesus me leve a um novo tipo de vida, talvez fosse melhor não ter visto. Não basta ouvir sobre Jesus. É preciso ser transformado por Jesus. Tudo que Jesus ensinou, estes fariseus, saduceus, mestres e doutores da lei, sabiam na ponta da língua. Sabiam de cor e salteado. Mas eles não permitiram ser transformados pela revelação de quem Jesus era.
Aí a Bíblia diz assim: alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam pô-lo diante de Jesus. Então você tem agora 3 quadros bem definidos. Uma multidão enorme que impede a entrada na casa. Você tem uma quantidade de mestres e doutores que se assentam a ponto de que eles possam ouvir o que Jesus está dizendo e procurar as palavras que Jesus vai falar de errado para poder persegui-lo, né, e levá-lo à prisão. E você tem agora a chegada de 5 homens, 4 carregando um, numa pá, numa cama. E estes homens representam aquelas pessoas que resolveram levar um grande problema aos pés de Jesus. Os doutores representam aqueles que querem questionar Jesus e a fé, os questionadores. A multidão representa aqueles que amam ver milagres. Mas estes homens representam as pessoas que resolveram levar um problema até Jesus. Eles tinham uma consciência clara. A consciência era: só há a possibilidade de resolver o problema deste nosso amigo se nós conseguirmos colocá-lo diante de Jesus. Eles resolveram levar este homem a encontrar um Jesus que eles já tinham encontrado. Não é possível esses 4 homens resolverem levar esse paralítico a Jesus sem que eles tivessem tido uma experiência com Jesus primeiro. A Bíblia não nos narra isso, mas isso decorre de uma compreensão clara. Estes homens tiveram um encontro com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. E eles sabiam do potencial de Jesus para resolver o problema do seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para que nós possamos levar os nossos amigos a terem os seus problemas resolvidos, nós precisamos ter consciência de quem é Jesus. Nós precisamos ter um encontro profundo com Jesus. Nós precisamos ter uma experiência transformadora na nossa vida, de forma em que nós passamos a entender que assim como Jesus agiu na minha vida e mudou a minha realidade, Ele vai fazer acontecer na vida daquele meu amigo que precisa de um milagre. Eu não acho que esses 4 homens saíram a ouvir falar de Jesus. Na minha convicção pessoal, eles tiveram experiência especial com Jesus. Uma experiência pessoal. E é a experiência pessoal com Jesus que leva-os a querer levar um novo amigo a ter uma experiência também com Jesus. O que eu observo é que todo mundo que experimenta uma grande experiência com Jesus deseja levar outros a ter uma experiência com Jesus. Na igreja existem muitas pessoas que são multidão, que estão ali para resolver o seu problema, porque a multidão é assim. Por que a multidão não abriu espaço para poder passar aquele paralítico? Porque na multidão estava um monte de gente dizendo: não, primeiro o meu. Se há de acontecer um milagre neste lugar, e o texto diz que havia uma unção sobre Jesus para curar naquele dia, né? Uma unção especial, primeiro o meu. Ele entra na fila. Ele é necessitado, mas eu também sou. Irmãos, o que existe de gente dentro da igreja nessa realidade é algo inexplicável. O cara está aqui e ele quer ser abençoado. Ele quer ter boa saúde, ele quer ter bom emprego, ele quer que os filhos vá bem, ele quer que a casa vá bem, ele quer comprar o carro, ele quer comprar a casa. Quando você olha para a vida dele, a única coisa que ele traz é ele. São os desejos dele. Essas igrejas que fazem campanha, 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, o cara faz tudo enquanto é tipo de campanha e dificilmente ele faz uma campanha para alguém, ele sempre está buscando para ele. Ele sempre quer mais, né? Eu quero para mim, né? Dá. Lá no Antigo Testamento, não, os sábios vão falar isso, que é o sanguessuga, que sempre quer para si. Mas esses 4 tiveram uma experiência extraordinária com Jesus. E esta experiência extraordinária que tiveram com Jesus fez nascer no coração deles o desejo de levar outras pessoas a também terem uma experiência extraordinária com Jesus. E é esta convicção que agora eles saem de casa levando este homem. Eles partilham entre si a missão de levar um amigo a Jesus. Porque existem pessoas que é mais fácil de você levar até Jesus. Você convida ela para uma reunião do GCEL e ela vai, não é?
Falei, fulano, vamos lá. Aí ela chega na reunião do GECEL, ela agrada da reunião, ela começa a ficar na reunião, ela começa a ir sozinha na reunião, de repente ela começa a vir à igreja, de repente ela pede o batismo, de repente ela está matriculada no curso de batismo, aí em seguida ela vai para o curso de maturidade para poder aprender. Você diz, olha fulano, não deu trabalho nenhum para levar para a igreja, eu só convidei ele uma vez, ele foi, amou, Deus fez uma obra na vida dele. Irmãos, existem pessoas que são desse jeito, existem pessoas que basta você fazer um convite para ela. Você diz, fulano, olha, Deus está abençoando muito, né? Deus tem falado muito lá na igreja, os nossos cultos têm sido muito abençoados, eu gostaria muito que você fosse para ser alimentado. Ela vai vir contigo, e quando ela chegar aqui, Deus vai falar com ela de uma forma tão especial, o coração dela vai se derreter, e ela vai dizer, nossa, que lugar maravilhoso, e ela vai ficar. Isso acontece, é possível que vocês mesmos conheçam gente nessa realidade, mas existe um outro grupo de pessoas, que são pessoas mais difíceis, que sozinho você não dá conta de trazer. E era o caso desse paralítico. Ali agora era preciso a união de forças de outros que também foram transformados para conduzir uma pessoa a uma obra de transformação. Aí os 4 resolveram, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um trato nós 4 vamos investir na vida de fulano, até que fulano tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Vai nos dar trabalho, mas nós 4 vamos fazer isso. E é isso que nós temos procurado dentro de uma dinâmica de igreja, que não olha apenas para os seus interesses, mas vê o reino, né? E eu tenho desafiado a vocês, naquela ótica dos pequenos grupos, de nos ajudarmos a levar outros a Cristo. Aqui 4 amigos se somaram, os 4 resolveram, diz, pode contar, nós 4 vamos levá-lo. E eu vejo os 4 convencendo o paralítico disso. Chega o primeiro e diz, olha, eu encontrei com ele, eu estava com essa e essa situação, e ele me abençoou, e agora eu sou um novo homem. Aí chegou e diz, olha, eu tinha uma enfermidade, e à medida em que eu me aproximei dele, a enfermidade foi curada. Aí chegou e diz, olha, eu era um homem muito violento, muito agressivo, mas na hora em que eu encontrei com ele, toda a agressividade foi tirada, e eu fui feito uma nova criatura. Aí chegou outro e diz, olha, eu não sabia nada, eu não entendia nada, mas à medida que encontrei com ele, passei a compreender todas as coisas, e hoje Deus me usa de uma forma extraordinária para ensinar as pessoas o caminho da verdade. E eu vejo aquele homem sendo agora bombardeado pelos 4 colegas sobre uma verdade, até que ele diz assim, bom, mas se os meus 4 amigos experimentaram algo tão poderoso, por que eu não vou experimentar isso? E aí os 4 homens pegam um amigo e levam para colocar diante de Jesus. Essa é uma estratégia eficiente de fazer novos discípulos. Todos vocês que estão agora me vendo e ouvindo, tem alguém que é paralítico em alguma área da vida. Pode ser um paralítico financeiro, pode ser um paralítico na sexualidade, pode ser um paralítico nas drogas, pode ser um paralítico na violência, pode ser um paralítico no casamento. Todos vocês têm, no nível de relacionamento de vocês, alguém que está doente nesta hora. E que nesta hora Deus está trazendo à sua mente. E Ele está dizendo, olha, esta é a pessoa que você vai levar a uma experiência extraordinária para a cura. É esta pessoa que eu quero que você traga aos pés de Jesus, para que ela possa ter uma grande experiência. E de repente, para que você faça isso, você terá que buscar pessoas que te ajudem. Porque tem gente que é pesado para carregar, não é isso? Tem uns que é gordinho, aí, tem uma barriguinha mais saliente, não é fácil para carregar. Tem gente que dá mais trabalho, que vai precisar de mais gente. Por isso que é muito interessante essa forma como nós nos reunimos como igreja, pequenos grupos, GECELs, que se encontram nas casas, e ali nós compartilhamos, diz, olha, eu tenho um amigo meu, ele está passando por dificuldade, eu gostaria que nós orássemos a Deus, eu vou fazer um convite para ele estar na reunião a semana que vem, mas eu quero que agora vocês me ajudem em oração, para que no mundo espiritual, esse convite possa entrar no coração dele. É isso, irmãos, que nós estamos aprendendo nesse texto, é um conjunto de forças, são pessoas que se somam para auxiliar umas às outras, a produzir uma transformação de vida na vida que nós queremos alcançar. É um trabalho coletivo, não é alguém apenas carregando alguém. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver formigas trabalhando, né? Eu de vez em quando, às vezes parava para poder ver as formigas, e é muito interessante que às vezes você vê naquele trilho de formigas, aí vem uma formiguinha carregando um negócio que é assim pelo menos umas 5 ou 6 vezes maior do que ela. E aí de repente você vê que uma formiguinha que está vindo no sentido contrário, né, ela chega lá e ela resolve ajudar.
Aí de repente ela vai, ela toma aquilo para ela ajuda, pega aquele tal, porque ela sente que ela tem mais força, ela continua a caminhada. Irmãos, até as formigas entendem que para o reino delas crescerem e sobreviver, é preciso ajudar as mais menores a carregar aqueles fardos maiores, a caminhar umas com as outras, a aliviar o caminho. Quando uma vai na frente abrindo o caminho, ela está preparando o caminho para ficar mais leve para aquela que vem com a carga pesada atrás, porque o caminho já ficou mais limpo para poder passar. Essa é uma perspectiva de que nós nos somamos nessa espiritualidade. Não interessa apenas que você seja um salvo, não interessa apenas que você tenha tido um problema ser resolvido, que um milagre tenha acontecido na sua vida. É preciso que isso redunde em bênção na vida de pessoas que estão paralisadas próximas de ti, amigos, colegas, familiares, que estão passando por momentos difíceis, que quem sabe, se não forem socorridos, vão morrer numa cama, como esse homem poderia ter morrido. Mas quando há uma decisão nossa de levarmos esta pessoa, de fazermos algo, e nós nos associamos com outras pessoas em oração, em batalha, né? Você quem sabe está passando por uma dificuldade no seu casamento, e você não quer se abrir com ninguém, você precisa encontrar um amigo, você precisa encontrar uma pessoa, que você abra o seu coração, que você compartilhe o problema, que seja alguém que te ajude em oração. Isso é que é carregar um paralítico para colocá-lo aos pés de Jesus. Isso é que é fazer um empenho para que outros recebam um milagre, que não é meu, mas que vai me alegrar como se fosse meu. É esta a dinâmica que este legado destes 4 homens nos ensina neste momento. Todos nós precisamos estar comprometidos em carregar alguém que agora não consegue caminhar com as suas próprias pernas até Jesus, a levá-lo para que ele pudesse experimentar o milagre da salvação, da libertação e da transformação. Esse é o desafio de ser igreja. Alguém que olha e vê, aqui está a cura, aqui está o remédio, e aqui está o cara doente, enfermo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar o doente e o enfermo e levá-lo para a cura, para que ele possa desfrutar de toda a bondade de Deus sobre a sua vida. Isso é amor. Isto é entender o reino, isto é compreender um propósito maior de Deus nas nossas vidas. E esse texto está aqui escrito para nos ensinar sobre essa particularidade. Alguns estavam assentados apenas para criticar, outros estavam fechando o caminho apenas para receber o seu milagre, mas havia alguns que estavam empenhados em buscar os seus amigos para levá-los a uma experiência maravilhosa com Jesus naquele dia. E aí continua o texto. Não conseguiram introduzir o paralítico por causa da multidão. Sempre haverá um embaraço para tentar nos impedir de levar alguém a Cristo. Sempre haverá um embaraço para nos impedir de alcançar um milagre. Quando Deus prepara algo grande na nossa vida, a estratégia do diabo é construir uma grande barreira entre nós e aquilo que Deus preparou para nós. Quando eles chegam, agora não era possível entrar, porque a multidão era tão grande. Vocês já devem ter ido em algum desses eventos que tem aquela multidão que você não consegue. Vocês já tiveram, né? Você vai para cá, porque a multidão vai para cá. Aí ela você vai para cá, dentro de ônibus, né? Alguns você não precisa nem segurar. Você vai tal. Você vai pela multidão, te leva para um lado ou para o outro. Mais ou menos deveria ser esse o ambiente. Eles não conseguem se mover. Sempre haverá algo embaraçoso quando Deus tem um plano grande na nossa vida. Sempre. O diabo não joga para perder. O sistema trabalha para fazer fracassar todos os nossos projetos. E o que existe de crente, que quando chegar nos céus, vai sofrer lá, né, assim, uma parada cardíaca fulminante, né, vamos assim dizer, de olhar e ver tudo que podia ter alcançado e não alcançou, porque ele desistiu no primeiro obstáculo. No primeiro momento, na primeira dificuldade. Os obstáculos podem nos limitar. Eles podem nos paralisar, eles podem nos desanimar, podem fazer tudo isso. Eu tenho muita tranquilidade em conversar com vocês sobre obstáculos, porque o pastor de vocês é um cara que passou por obstáculos, não foram poucos, durante toda a vida. Toda a vida. Chegar aqui não foi fácil, me manter aqui nos primeiros anos foi algo extremamente difícil.
Nunca pude contar muito com a ajuda de alguns, porque sempre tinha uns que na realidade estavam mais doidos para poder me ver queimado do que na realidade abençoado. Eu vou dizer para vocês que se eu fosse um cara que decidisse a minha vida pela questão dos obstáculos, eu não estaria aqui com vocês. Se eu fosse na realidade dirigir minhas vidas pelos problemas e pelas limitações que se colocaram diante de mim na minha vida, eu não estaria aqui. Os obstáculos, eles podem limitar, paralisar, desanimar, ou eles podem nos desafiar. Né, Ivete? E quando não dava certo, eu me sentia profundamente desafiado a fazer dar certo. Tentava novamente, dava errado, aquilo me desafiava a fazer outra vez. Nada que envolva o mundo espiritual, nada será fácil. Nada. Nada. Tudo é difícil. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, muitas coisas eu não posso dizer, às vezes posso sofrer. Se eu pudesse compartilhar com vocês aqui o que eu sofri aqui nesta igreja no ano de 2019, não estou falando de pandemia não, tá? Se me fosse possível compartilhar com vocês, eu tenho certeza que vocês, no mínimo, cada um ia comprar uma sobremesa, um doce, um bombom, alguma coisa, né? Esse pastor merece engordar pelo menos mais uns 10 quilos. Vocês não têm ideia do que eu passei aqui em 2019. Calado, sem ninguém saber. Vocês não têm ideia, mas vocês realmente não podem ter ideia. Foram coisas terríveis, de todas as ordens. Enfrentei problemas de todas as áreas que vocês puderem imaginar. Mas eu tinha uma convicção: Deus vai nos dar vitória. Eu posso parar diante desse obstáculo, ou eu posso avançar para alcançar coisas maiores. Há muitas pessoas que infelizmente param diante dos obstáculos. E quando você para, você se frustra, você se decepciona e você não se habilita a ir para lugares maiores. Eu tenho uma frase que eu já aprendi e vou dizer para vocês nesta manhã. Se está fácil, você está no caminho errado. Está fácil? Está fluindo? Tu está no caminho errado. Porque para mim, na realidade, quando estamos no caminho certo, nós somos testados, provados, confrontados, dificultados. Tudo acontece quando nós estamos no caminho certo. E eu já disse isso para vocês. Quando eu começo a ficar aí 3, 4, 5 meses, sem ter nada desesperador, eu paro e estou fazendo alguma coisa errada. Errei em algum lugar para trás. Porque quando você está indo em direção ao lugar certo, quando você está direcionado a chegar no lugar certo, você pode ter certeza de uma coisa: vai ser difícil. Vai ter vontade de parar, desanimar, de retroceder, de voltar. Continua lá o texto dizendo assim: não achando por onde introduzi-lo, subiram no telhado. Eu admiro esses caras. Sabe por quê? Não existe nenhum outro texto bíblico que nos ensine esta estratégia. Se hoje eu tivesse indo no lugar em que está Jesus, que está acontecendo um grande milagre, e tivesse uma grande multidão, e não tivesse como chegar, eu ia pensar: aqueles 4 caras subiram no telhado, eu vou subir também. Bom, hoje eu já teria um modelo a seguir, mas eles não.
Não há na história bíblica alguém que tenha feito isso no passado. Eles não tinham um parâmetro de como resolver aquela situação. Eles precisaram buscar algo agora que pudesse dar a eles uma direção para aquele momento. Quando a gente tem um parâmetro de como fazer, como se fez no passado, é fácil. O grande problema é que tem hora que nós não temos parâmetros. E quando nós não temos parâmetros, nós só temos uma saída. A gente precisa buscar a direção dele, para que ele fale conosco exatamente o que a gente vai fazer. E é isso que eu entendo que esses homens fizeram. Pararam, pensaram, dizendo, nós não temos parâmetro. Nós nunca vimos um caso desse. O que vamos fazer? E quando eles param, o Espírito começa a falar com eles assim, olha para cima. Eles olham para cima, eles, tem gente em cima do telhado? Não. Então é uma opção. Mas vocês vão de convir comigo que é uma opção difícil. Não acharam por onde introduzi-lo, subiram no telhado. Irmãos, existem caminhos que nós teremos que criar na vida, porque outros não passaram por eles. Estou vendo aí a Mara, mas o Daniel com essa criança, eu não conheço outros que tenham trilhado este caminho. Não tem como alguém dizer, olha, eu fiz assim, assim, assado, segue essa receita. Porque gente, todo mundo tem uma receita, né? Para dor de barriga, para dor de cabeça, todo mundo tem. Cada hora um manda te tomar uma coisa. Nesse caso, ninguém tem o caminho. Porque ninguém passou por isso. E aí é preciso que numa situação como essa você pare, analise e espere que o Espírito te comunique qual é o telhado que você vai subir sobre ele. Como é que você vai fazer acontecer a partir daquele momento. Porque existem caminhos que nós vamos ter que literalmente criá-los para sair de onde estamos. Os fracos desistem no primeiro obstáculo. Os corajosos encontram caminho onde não há caminho. Os resolvidos abrem espaço onde não há espaço. Ainda que para isso tenha que pagar um preço muito alto. Porque não foi fácil levar aquela cama com aquele paralítico até o alto daquela casa. Eles pagaram um preço alto, mas eles tinham uma convicção muito firme no que estava fazendo. Eu sei que muitos de nós somos uma geração que não tem muito hábito, não gosta muito de pagar o preço das coisas. Nós gostamos de coisas prontas. Uma profecia pronta, uma palavra pronta, um milagre pronto. Mas se nós quisermos enxergar algo extraordinário, o tema da nossa mensagem hoje é 5 atitudes para vermos o maravilhoso, para termos coisas maravilhosas. Nós precisamos aprender que vai ter hora que vai ter que abrir caminhos onde não existe. Algumas iniciativas são loucuras aos olhos dos homens. É loucura você pegar um cara que já está paralítico, colocá-lo numa cama e subir no telhado com ele. A possibilidade do caso daquele cara ficar pior do que está é grande. Algumas coisas que nós fazemos, muitas vezes é loucura aos olhos dos homens. Mas eu já entendi que Deus ama esses loucos. Deus ama abençoar os loucos e ousados. Às vezes eu paro um pouquinho e fico pensando no dia em que eu resolvi fazer a reforma desta igreja e que loucamente colocamos aqui aquelas máquinas. E aí um dia eu cheguei aqui, tinha 2 velhinhos, eu era novo aqui na região, o pessoal não me conhecia ainda, tinha 2 velhinhos encostados na porta ali de madeira. Eu cheguei por trás dele, um falou com o outro assim, esse pastor é doido, ele vai derrubar essa igreja. E eu voltei para casa naquela noite e eu quase não dormi aquela noite. E eu disse, esses velhos não estão de tudo errado. O cara é doido. E se acontecer alguma coisa que cair aquela igreja, eu vou perder o meu ministério definitivamente. Aí o diabo ainda falou assim, e além do mais, você não tem alvará, você não tem projeto, você não tem engenheiro, você não tem arquiteto,
Tem nada. Então eu falei, se a prefeitura parar lá, eu a partir daí não tenho nem mais tempo para poder reunir, que vai interditar aquilo lá e nós vamos ficar numa situação complicada. Algumas iniciativas são loucura aos olhos dos homens. Alguém disse que o bispo, que era meu bispo na época, esperou terminar o dia de serviço, quando todo mundo foi embora, arrumou uns tijolos, estava do outro lado, colocou ali e subiu para poder olhar para ver o que eu estava fazendo neste lugar. Porque realmente, loucura. Quem estava aqui sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei explicar, mas que Deus tem um amor muito grande pelos loucos, tem. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Você já leu isso? Deus ama quem ousa. Deus ama quem tem ousadia. Deus ama quem confia em ir além das suas forças e está disposto a fazer loucuras pelo bem de alguém, pelo bem de uma vida, de uma família ou do reino. Deus ama quem loucamente coloca pessoas e reino acima de si mesmo e dos seus próprios interesses. Deus ama esses loucos. E Deus desejaria muito que cada um de nós pudéssemos ter essa loucura, que nos levasse a cada dia sair do trivial e subir no telhado. Pastor, eu não fui feito para poder subir no telhado. Tudo bem. Mas eu espero que eu esteja falando agora para muitos homens e mulheres que têm a grata satisfação e felicidade de terem sido chamadas para subir em telhados, porque são esses que vão mudar a história de muitas pessoas nos próximos anos. São estes que vão impactar a humanidade e transformar muitas vidas. São estes que vão dar uma contribuição extraordinária para o reino. Homens e mulheres que estão dispostos a fazer o extraordinário subindo em telhados. As pessoas que marcaram suas gerações são aquelas que ousadamente ousaram fazer algo extraordinário, que alguém não faria, que alguém não realizaria. E aí, caminhando para um fechamento, Jesus diz assim, vendo Jesus a fé deles. Durante muitos anos eu preguei esse texto já por diversas vezes, porque realmente eu gosto desse texto. E eu sempre pregava dizendo que o milagre aconteceu ali, porque os 4 amigos do paralítico tinham fé. E eu não sei onde eu tirei essa base. E eu sempre disse, talvez eu deva ter lido também aí, nesses comentários desses grandes iluminados da vida, de que o milagre na vida do paralítico aconteceu por causa da fé dos 4 amigos. Mas lendo a Bíblia agora mais detalhadamente, eu não encontrei essa afirmação. Eu encontro a afirmação dizendo assim, vendo Jesus a fé deles. Deles quem? Para mim, a fé dos 5. Porque se há de convir comigo, que se o cara paralítico não tinha algum nível de fé, ele não concordaria com seus amigos em subir amarrado numa cama para cima de um telhado. Aquele homem aceita subir naquela cama, porque ele também tinha uma expectativa que algo iria acontecer. Quando o texto diz, vendo Jesus a fé deles, eu entendo claramente que Jesus conseguia compreender que os 4 estavam movidos por uma grande fé, mas que o paralítico também tinha uma grande fé. E eu posso provar isso. Olhando para ele, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E ele disse para o paralítico, não para os outros 4. Ele não diz, perdoados estão os vossos pecados. O que atrai Jesus para o paralítico não é a fé dos 4, é a fé dele. Ele foi colocado naquele ambiente pela fé dos 4, mas Jesus olha para ele. Jesus não conversa com os 4, porque aquele homem teve fé para permitir que seus amigos o tirassem de casa, o colocassem num telhado e o descessem aos pés de Jesus. Eles estavam cheios de fé. Eles confiavam antes do milagre. Eles tiveram fé até quando apareceram os obstáculos.
Vendo Jesus a fé deles, disse Jesus: os teus pecados estão perdoados. Jesus localizou que aquele homem tinha fé para poder receber o perdão dos seus pecados. Mas quando Jesus faz isso com o paralítico, Jesus confronta toda a religiosidade existente naquela época e a religiosidade existente dos nossos dias de hoje. E é exatamente nesse ponto que aparece agora os doutores, os mestres e os fariseus. Até agora, estavam todos caladinhos, assentados lá de fora, ouvindo o que Jesus está dizendo. Quando Jesus olha para o paralítico e vê que aquele homem tinha fé para ser curado, e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, os caras lá fora, dentro deles, dão um grito: epa, agora é o lugar que nós vamos pegar ele. Porque na tradição judaica, o perdão do pecado só podia acontecer quando o camarada pegava uma ovelha, um carneiro, um cabrito, levava ele até o templo, o entregava na mão do sacerdote, o sacerdote o sacrificava, aspergia o sangue e ele tinha os seus pecados perdoados. Quando Jesus diz para o paralítico: teus pecados estão perdoados, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você não precisa mais da ovelha, você não precisa mais do templo e você não precisa mais do sacerdote. E isso era uma afronta para o judaísmo. Porque para eles, a única forma de obter perdão de pecados envolvia o sacrifício, o templo e o sacerdote. Se Jesus agora está instituindo uma nova religião, em que o pecado pode ser perdoado sem o sacrifício, sem o templo e sem o sacerdote, desmontou a religiosidade judaica. Por isso eles dão lá logo dentro de si um grito, dizem: epa, primeiro erro. Mas irmãos, isso confronta também a fé católica. Porque para o católico, para haver perdão do pecado, é preciso haver penitência. O cara vai lá no confessionário, confessa seus pecados para o padre. O que o padre fala? Vai lá na frente, reze 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Se o negócio é bem cabuloso, aí é 50 Pai Nosso, aí você pode saber que na realidade é um trem mais, né, e tal. É a penitência. Porque para a compreensão católica sobre o pecado, para que você possa ser perdoado um pecado, você tem que pagar a penitência. Mas Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Olha, acabou. Isso confronta essa perspectiva do pecado à luz do catolicismo. Mas isso também confronta o espiritismo. Porque o espiritismo diz: bom, mas se você fez alguma coisa errada, você precisa fazer boas obras para redimir as coisas erradas que você fez. E se chegar uma hora em que a quantidade de boas obras que você fez não for capaz de redimir as obras ruins que você fez, você vai passar por um processo de reencarnação, para que você possa ir se purificando. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Você não precisa nem de boa obra, nem de reencarnação. Olha como é que Jesus começa a colocar de lado todo o sistema religioso que nós o temos construído ao redor de nós. Mas chega em nós também. Porque se eu perguntar para você assim: como é que a gente tem? Como é que acontece o perdão dos nossos pecados? As pessoas dizem: o senhor precisa arrepender e pedir perdão. E nós construímos uma teologia sobre isso. Nós construímos uma teologia de que perdão de pecado está condicionado a arrependimento e pedido de perdão. Nós construímos essa teologia. Mas ele olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. O cara não confessou. Não existe nenhum texto que diz que o cara se arrependeu. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas as coisas são muito mais fáceis na vida do que muitas vezes a gente quer fazer ser. E às vezes até mesmo dentro dessa teologia quadrada que nós desenhamos para nós. Pastor, então o senhor está dizendo que não precisa ter arrependimento nem pedido de perdão? Eu estou dizendo que arrependimento e pedido de perdão não é a base para o perdão. Não é o nascedouro. E quando nós mudamos a fonte, o nascedouro, nós complicamos a situação.
Vendo Jesus o quê? O que que Jesus viu? O que que ele viu? Ele viu o pedido de perdão? Ele viu o arrependimento? Ele viu o quê? A fé deles. Eu não estou dizendo para você que nós não nos arrependemos e que não pedimos perdão. Mas o arrependimento e o pedido de perdão só acontece verdadeiramente na vida de quem teve fé. Se nós tentarmos colocar o arrependimento e o pedido de perdão antes da fé, não vai dar certo. Porque o que abre o caminho para o arrependimento, para o reconhecimento do erro, é quando eu enxergo a luz. E para eu enxergar a luz, eu preciso crer na luz. E eu creio na luz quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados e que Ele entrou na minha vida para transformar a minha vida. E aí, pela minha fé, então eu reconheço a minha miserabilidade. Aí eu tenho o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? Mudança da minha mente. A minha mente muda em relação ao pecado. E eu passo a viver uma nova vida em Cristo. Mas tudo começa com a fé. O fundamento do perdão é a fé. Quem crer será salvo. Quem não crê, já está condenado. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Vendo Jesus, a fé deles. Por causa da fé, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. O fundamento do perdão é essa fé. Você precisa crer. É a fé em Jesus que transforma a sua vida. É a fé no Cristo ressurreto que te liberta do domínio do pecado. Quando você consegue interiorizar dentro de você a cruz do Calvário, a morte de Cristo, o seu sofrimento, os últimos momentos daquela história, quando aquilo passa a fazer parte da sua vida, crer em Jesus significa o seguinte: eu acredito que a cruz existiu, eu acredito no seu sofrimento, eu acredito nas amarguras, eu acredito na dor, eu vejo cada momento difícil, cada gota de sangue que foi derramado, foi para ele muito difícil, e eu creio que ele fez aquilo no meu lugar. Eu vivo aquilo não como um fato histórico distante, é como se eu estivesse presencialmente lá, assistindo cada ato, cada momento. Eu vejo a cruz, eu vejo o sangue, eu vejo o homem pregado nela, eu vejo o sofrimento daquele homem, eu vejo as dores daquele homem. Quando eu faço isso, eu interiorizo Cristo dentro de mim, Ele vive dentro de mim, e à medida em que Ele vive dentro de mim, o pecado cai por terra, eu sou liberto do pecado, das algemas de Satanás, o pecado não domina mais sobre a minha vida, passa a haver uma alegria para que eu viva segundo a vontade de Deus. Aquilo que me dava prazer no mundo não me dá mais prazer, e eu passo a ter uma alegria em fazer tudo aquilo que agrada a Ele para todo sempre. Esse é o ponto extraordinário de um homem que crê, que tem fé, que interiorizou a fé e que vê em Jesus a única opção de mudança da sua vida. Por que estou aqui? Porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que estou aqui? Porque eu creio que Jesus era o Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo. Por que estou aqui? Porque eu creio que Ele morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Por que estou aqui? Porque eu creio que com o sangue dEle, Ele pagou por todos os meus pecados. Por que estou aqui? Porque eu creio que pelo sangue dEle eu fui liberto do domínio, do poder do pecado e de Satanás. Por que estou aqui? Porque eu creio que com o sangue dEle o meu nome foi escrito no livro da vida. Por que estou aqui? Porque eu creio que com aquele sangue eu me tornei filho de Deus. Por que estou aqui? Porque eu creio que com aquele sangue eu me tornei herdeiro de Deus. Por que estou aqui? Porque eu creio que com aquele sangue eu recebi autoridade para pisar cobras, escorpiões, serpentes, se beber coisa maligna não me fará mal, dano algum, expulsar os demônios, curar os enfermos, proclamar o evangelho. Por que estou aqui? Porque eu creio que a cruz está viva. Eu creio que o milagre da cruz acontece hoje. Aquele homem que estava sentado dentro de uma casa, hoje se assenta num trono, e quando eu chego diante dele, ele está disposto a fazer na minha vida tudo o que ele fez no passado enquanto aqui esteve. É isto que me faz ter uma fé viva. É isto
que me dá a condição de caminhar. É isto que tira de mim o prazer pelo pecado. É isto que me faz a cada dia amar mais as coisas dele e odiar o mundo, que se oferece para mim de uma forma tão terrível, tão atraente, mas que não atrai mais os meus olhos. Porque agora eu só tenho olhos para ele, para o que ele fez, para o que ele realizou, para a vida que ele me deu. Agora, os meus pés estão sobre a terra, mas os meus olhos e a minha mente vivem com ele na eternidade, aguardando o dia em que ele retornará para me levar a estar com ele para todo sempre, onde não haverá choro, tristeza, lágrima, noite, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de perda. Ali estaremos com ele para todo sempre em perfeita alegria. Que é isto? Fé. Hoje vivimos coisas maravilhosas. É assim que termina o versículo de número 26. E eu disse para vocês, eles vão colocar para mim lá, 5 atitudes para você alcançar coisas maravilhosas. Eu vou ler com vocês. Aliás, vou pedir vocês para lerem, porque hoje vocês estão meio desanimados. Pode ser? Primeira, leiam para mim bem alto. Não sei se vocês sabem, mas este texto que nós lemos está nos evangelhos, sinótico em todos os 4. E um deles diz que aquela casa era a casa em que Jesus morava. Era a casa de Jesus. Jesus não estava na casa de uma outra pessoa, ele estava em casa, na casa dele. Aonde Jesus mora? Aonde ele mora? Aonde Jesus mora? Ele diz assim, aonde houver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você quer caminhar em direção a uma casa? Caminhe aonde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Não caminhe aonde estão reunidos 2 ou 3 em nome da fofoca, da intriga, da maledicência, do falar mal dos outros. Mas se você caminhar em direção à casa de Jesus, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quando você caminha em direção onde ele está, você vai experimentar coisas maravilhosas. Segundo, leia. Muitas pessoas trazem os problemas até a porta da casa de Jesus. Muitas pessoas levam os problemas até próximo de onde Jesus está. A questão não é levar o problema até a casa. A questão é colocar o problema nos pés. A cama desceu em frente dele, aonde ele pisava. Isso significa que nós precisamos enxergar os pés do nosso mestre. Isso significa que nós precisamos ver os seus pés, como aquela mulher que de uma forma tão apaixonante, lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com seus cabelos. Isso significa lugar de intimidade. Não adianta deixar o seu problema na casa do irmão, não adianta deixar na casa da mulher de oração, não adianta deixar no círculo de oração, você precisa colocar os seus problemas nos pés de Jesus. 3. 1, 2, 3. Seja sério e sincero comigo nesta manhã, seja verdadeiro. Quantos de vocês aqui já desistiram de uma coisa por causa de um obstáculo? Quem aqui já desistiu de uma viagem no meio do caminho por causa de coisa ruim e voltou para casa? Quem? É terrível, não é? É ou não é, Vete? Dá uma sensação de fracasso, de tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós sempre seremos desafiados a desistir de algo diante de nós. Não desista diante dos obstáculos. Eu não posso falar muito para vocês, né? Eu já passei do horário. Mas Deus me deu a graça de comprar um carrinho aí. Eu acho que não era nem para eu ter comprado, né? Quando eu chego numa estrada que eu olho que está tudo parado, eu abro meu caminho para o meio do mato com aquele negócio. Eu descobri que eu vou comprar uma truqueis qualquer dia disso, vou sair cortando aqueles arames, vou enfiar no meio daqueles pastos, nada me detém e tal. Loucura. Mas eu gosto de abrir o meu caminho. Olho lá para baixo, como eu vi diversas vezes, tudo parado. Eu digo, com Deus, segui meu caminho. Abra o teu caminho. Ouse. Não desista por causa dos obstáculos. Às vezes dá trabalho. Às vezes, a gente paga um preço. Mas nunca pare por causa de um obstáculo.
você não será mais feliz porque parou. Quarto, 1, 2, 3. Vocês já fizeram algo ousado alguma vez na vida? Eu já fiz muitas coisas ousadas. Uma delas foi isso aqui. 50 caminhões de terra saíram daqui lá de baixo. Eu não faria isso outra vez. Eu já descobri que a gente, quando é mais novo, a gente tem menos juízo. Vai ficando mais velho, a gente fica muito ajuizado. E quanto mais ajuizado a gente fica, menos ousado a gente fica. Então aproveita que você é novo, faça. Se estragar, vai dar tempo de consertar. Se deixar para você ser ousado quando você ficar velho, você não vai ousar. Velho não anda mais do que 80 na estrada. Ele não ousa. Eu já andei 170, alegria de 170. Um dia deu 177. Tinha um carro, fui tirar a foto, e quando aí deu 171. Aí eu postei para os colegas no direito, não é pior ainda, no 171, né? Tal. A gente é novo, a gente ousa. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a ousadia. Ouse enquanto é tempo. Eu digo para você esta manhã, ouse ousar. É melhor você, na realidade, ter que consertar porque ousou, do que você fracassar porque não ousou sair do lugar. Quinto, 1, 2, 3. Mantenha a fé viva diante dos obstáculos. É uma enfermidade, é uma doença, é uma crise, é um problema conjugal, é um problema com o filho, é algo que você não sabe, mas você vai dizer assim, eu opto em continuar a crer que Ele é o Senhor da minha vida, independentemente do que vai acontecer. Valeu? Quero que vocês fiquem de pé onde vocês estão.